Um dos terremotos mais devastadores no Afeganistão. Um tremor de magnitude 6.0 sacudiu a região leste do país, especialmente nas províncias de Kunar e Nangarhar, próximo à fronteira com o Paquistão, planejado entre os distritos de Kuz-Kunar, Nangarhar e Nurgal, Kunar. Horário e profundidade. O terremoto ocorreu às 23 horas e 47 minutos, hora local, do dia 31 de agosto, 19 horas e 17 minutos, UTC, e teve profundidade rasa, cerca de 8 a 10 quilômetros, o que amplificou o impacto. Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por 5 tremores secundários, matou centenas de pessoas e deixou milhares de feridos nesta segunda-feira no leste do Afeganistão. O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas 8 quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar. As informações são do Centro Geológico dos Estados Unidos. Temos um relato de 800 mártires em Kunar, 2.500 pessoas ficaram feridas. O Ministério da Defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas. Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e destruiu 63 mil casas. Equipes de resgate. O governo, que hoje é controlado pelo Talibã, está tentando utilizar alguns helicópteros para chegar nessas regiões e oferecer ajuda às pessoas que foram atingidas. A pobreza e o isolamento do Afeganistão também não ajudam em nada esse processo de resgate das pessoas feridas. Desde que o Talibã chegou ao poder, em 2021, o governo vem sendo basicamente isolado do resto do mundo. A ajuda humanitária parou de chegar a Cabul e as outras cidades do país, a ajuda humanitária internacional. Apenas um país reconhece o governo do Talibã, que é a Rússia, reconheceu em julho deste ano o governo do Talibã. Todos os outros países não reconhecem esse governo radical do Talibã, e isso também dificulta o envio de ajuda internacional. Segundo o ministro do Talibã, nenhum país até agora se prontificou a mandar ajuda. É muito provável que o Paquistão ajude, até porque é muito próximo e eles têm relações informais com o Talibã. A China também pode eventualmente ajudar. Mas a pobreza no Afeganistão também é um outro fator que não ajuda. Mais de 60% da população no Afeganistão vive abaixo da linha da pobreza neste governo isolado neste momento. As construções nessa região que foi atingida também são muito improvisadas em muitos casos. Você tem ali casas que são feitas de lama, basicamente, de barro, e também de pedras, e elas não têm uma estrutura boa o suficiente para resistir a esses tremores. Com tudo isso, Carol, o isolamento, a pobreza, a falta de chegada de ajuda humanitária na região e as dificuldades até logísticas, é muito provável, infelizmente, que a gente tenha um número ainda maior de pessoas afetadas, mortas nesse incidente, até porque existe uma avaliação do próprio governo do Talibã que muitas pessoas ainda estejam embaixo dos escombros, e com todas essas dificuldades vai ser muito difícil para as equipes de resgate conseguirem chegar a eles e determinar ali, poder salvar essas pessoas. É muito trágica e muito complicada a situação dessas pessoas por conta especialmente do isolamento provocado pelo governo radical do Talibã.
Américo Martins trazendo para a gente o contexto em que essa tragédia acontece, já compartilhando também conosco novas imagens que chegam do território afegão, em que a gente consegue ter uma ideia da destruição no país. Olha só, casas que vieram abaixo. Destaco mais uma vez as informações que temos de que equipes tentam se deslocar para esses vilarejos mais remotos, mas o cenário que temos é esse: total destruição, casas que vieram abaixo depois desse terremoto de magnitude 6, um tremor registrado muito próximo à superfície, o que agrava esse grau de destruição e de mortalidade. Encerramos por aqui. Fique informado e inscreva-se em nosso canal N Notícias. Deixe seu comentário e até a próxima.